Na sessão penal 505, 49, 32 e 88, depoimento do senhor Luiz Eduardo da Rocha Soares. Senhor Luiz, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público. Em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. No entanto, nós temos a informação que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Procurador-Geral da República. É isso mesmo? Isso mesmo. Acordo esse que foi homologado no Supremo Tribunal Federal? Sim. Então, senhor Luiz, por conta desse acordo, o senhor renunciou ao seu direito ao silêncio. Então, o senhor tem que responder a todas as questões que lhe forem feitas. E eu vou lhe advertir também que se o senhor faltar com a verdade, além do senhor perder esse acordo, o senhor fica sujeito a um novo processo criminal, certo? Ok. Também deixa claro ao senhor Luiz, que o que interessa aqui à justiça é exclusivamente a verdade dos fatos. Nada para ser exagerado ou excluído, certo? Perfeito. Excelência, contradito, por favor. Perfeito. Fica registrado a contradito. De todo modo, tomado o compromisso, com base no que foi argumentado pela defesa e também pelo juízo nas audiências anteriores. Senhor Luiz, o senhor trabalhou na Odebrecht a partir de quando? Entrei na Odebrecht em 1988, na Companhia Brasileira de Projetos e Obras, que era uma empresa do grupo, em São Paulo. Não, mas certo. Havia um setor na Odebrecht, no grupo Odebrecht, que era encarregado de fazer pagamentos, vamos dizer assim, não contabilizados formalmente? A partir eu conheci esse setor a partir de 2006. Por que o senhor conheceu esse setor? Eu fui transferido das funções que eu estava exercendo para esse setor nesse período, nesse ano. Por que o senhor foi escolhido para essa função? Eu tinha alguma experiência de internacional, eu tinha trabalhado fora do Brasil muitos anos e conhecia muito do mercado bancário e principalmente internacional. Quem escolheu o senhor para ser transferido para esse setor? O Gilberto Silva. Onde ficava esse setor? Tinha algum endereço físico? Ficava começou na praia de Botafogo. Não, aí já estava em São Paulo. Era no edifício Vila Lobos, em São Paulo. Na Avenida Nações Unidas. Teve mais de algum endereço? Bom, a empresa mudou de endereço algumas vezes. Ela foi para o edifício Eldorado, também nas Nações Unidas, e posteriormente foi para Rua Lemos Monteiro. Qual que era a sua posição nesse setor específico? Eu trabalhava basicamente montando as estruturas necessárias para que o setor funcionasse. O senhor pode me esclarecer melhor que estruturas eram essas? A busca de abertura de empresas offshores para fazer os pagamentos não contabilizados e a busca de bancos que pudessem fazer esses pagamentos. E era basicamente isso. O senhor era subordinado a alguém dentro desse setor? Era o senhor Roberto Silva. O senhor tinha subordinados ao senhor? Não, subordinados direto não. Existia uma hierarquia tinha mais duas pessoas que trabalhavam nesse setor que estavam numa hierarquia um pouco mais baixa que nós, que eram mais operacionais. Quem eram essas pessoas? Maria Lúcia Tavares e Angela Palmeira. Quem mais que trabalhava nesse setor? Fernando Migliaccio, a partir de 2008, final de 2008. E também algumas secretárias, duas secretárias. Qual que era a diferença do seu trabalho para o do senhor Fernando Migliaccio? O Fernando Migliaccio veio para fazer a gestão do caixa. Como eu ficava mais solto, fazendo a busca das alternativas para fazer as novas estruturas, e o Fernando ficava mais interno fazendo os pagamentos. Ele era o tesoureiro. Essas estruturas que o senhor montava, eu não sei se eu entendi, eram offshores, eram o quê? Offshores. 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 Offshores para serem utilizadas pelo grupo Odebrecht ou por terceiros? Tinha duas situações. Tinha uma parte que era utilizada pelo grupo Odebrecht num determinado momento, e por terceiros nós delegávamos isso para alguns operadores. Essa delegação para operadores, mas era o senhor que mesmo assim que montava a estrutura? Não, nesse caso não. Eu montava para o grupo Odebrecht. Para o grupo Odebrecht. Tá.
Esse tinha um nome, esse setor dentro da empresa? Era de operações estruturadas. Departamento, setor? Setor de operações E estruturadas. dentro, isso aparecia no organograma da empresa, oficialmente? Em um dado momento eu vi sim no organograma da empresa. E ficava vinculado à holding, ou à construtora, ou a alguma outra empresa do grupo? Era vinculado à holding. A quem que o senhor Hilberto estava vinculado dentro da empresa? Quem? Marcelo Odebrecht. Alguma outra pessoa ele estaria vinculado? Não tenho conhecimento. O senhor pode me dizer, assim, algumas offshores que o senhor teria sido responsável, então, por montar essa estrutura e ser utilizado pela Odebrecht? Sim, o nome das estruturas Isso. tá Smith Nash, Golak, Essas eram offshores controladas diretamente pela Odebrecht. diretamente pela Odebrecht. Essas offshores, elas apareciam em alguma contabilidade oficial da Não, empresa? oficial não. Os pagamentos que eram feitos, as transferências para essas contas ou dessas contas para outros apareciam em alguma contabilidade oficial da Odebrecht? Não. A denúncia se reporta a duas offshore específicas, Sim. que é a Kleinfeld Services e a Innovation Research. Essas duas estruturas elas não eram vinculadas diretamente ao grupo Odebrecht, elas pertenciam a um dos operadores que trabalhava para nós, A qual desses operadores? o Olívio Rodrigues. Ele que montou essas estruturas, ou o senhor auxiliou, ou o senhor montou? Não, ele teve ajuda de um banco específico e para montagem dessas estruturas. Consta que através dessas contas da Kleinfeld e Innovation, segundo a denúncia, teriam sido feitos vários depósitos a diversas pessoas, mas entre essas pessoas há uma conta em nome de uma offshore chamada Shell Bill Finance. O senhor provavelmente viu isso na denúncia. Sim. O senhor acompanhava esses pagamentos que eram feitos lá fora? Eles se davam basicamente de uma forma automática, Uhum. mas eu sabia que tinha alguns tipos desses pagamentos, sim. O senhor participava vamos dizer, desse fluxo de informação, ou de decisão, ou de autorização de realizar, por exemplo, pagamentos lá fora? Não, a gente já recebia uma autorização, o negócio autorizado para fazer o pagamento. Mas passava pelas suas mãos? Não. Não? Ele tinha um processo onde era lançado num sistema, e através desse sistema já vinha com as suas devidas aprovações, e a partir desse momento, através do sistema, nós fazíamos um pagamento já definido, já estava definido para onde, qual que era a conta, qual que era o banco. Quando o senhor fala nós, o senhor está dizendo quem é o É do setor? setor. Mas o senhor também participava da operacionalização desses pagamentos? Até 2008, sim. Depois que a chegada de Fernando Migliaccio, eu deixei de fazer essa operacionalização. Havia uma contabilidade informal desses pagamentos? Sim. Existia um sistema contábil que nós registrávamos tudo. Os beneficiários desses pagamentos eram identificados por codinomes? Codinomes. Os senhores que trabalhavam no setor tinham conhecimento de quem eram as pessoas representadas por esses codinomes? Raríssimas exceções. Há um codinome mencionado na denúncia, Feira. O senhor sabia na época a quem se referia essa pessoa? Sim, fiquei sabendo. Ficou sabendo na época ou ficou sabendo depois? Na época. Como é que o senhor ficou sabendo? Através do Fernando Migliaccio, que trabalhava comigo. E o que ele contou ao senhor? Que tinha que fazer esses pagamentos que eram necessários, que recebemos a conta dela e foi colocado no sistema para fazer esse pagamento. E quem que era a Feira? A senhora Mônica Moura. O senhor tem conhecimento dos motivos ou o que provocava esses pagamentos? Qual que era a causa? Na época fiquei sabendo, sim, que tinham
feito esses pagamentos para pagamento do serviço de João Santana e Mônica Moura para eh, eleições, para coisas eleitorais, né? Mas esses serviços eram para o Odebrecht? Não, o serviço era para o Partido dos Trabalhadores, que eu acredito. O senhor acredita ou isso lhe foi informado? Não, ou o senhor sabe? foi informado. Quem lhe informou isso? O Hilberto Silva e Fernando Migliatti. Essa conta, uma conta que Shell Bill Financial Offshore, que recebeu pagamentos da Cleanfield Innovation. O senhor se recorda dessa conta da época? Sim, Essa conta era, o senhor sabe quem que era o controlador, quem que era o beneficiário? não dá para saber quem é o beneficiário, mas ela foi fornecida pela senhora Mônica Moura para nós. Forneceu para o senhor também ou para o setor? Não, para o setor. O senhor teve algum contato pessoal com a senhora Mônica Moura? Nunca. Com o senhor João Santana? Também não. Um outro codinome que aparece na denúncia é italiano. O senhor sabia à época quem era italiano? Fiquei sabendo, sim, também pelas mesmas pessoas, por Hilberto Silva e por Fernando Migliatti, Na época. na época. E o que eles relataram ao senhor? Que o italiano seria ex-ministro, na época, o ministro e depois ex-ministro Antônio Palocci. O setor de operações estruturadas fez pagamentos em benefício dessa pessoa identificada como italiana? Não tenho conhecimento. O senhor não tinha acesso a essas informações? Não tinha essas informações porque eram controladas por Fernando e por Hilberto. E por que eles repassaram a informação para o senhor então? Nós trabalhávamos juntos diuturnamente, né? Então nós comentávamos as coisas do setor. O senhor teve algum contato pessoal com o senhor Antônio Palocci? Nunca. Um acusado aqui do processo chamado Branislav Kontik. O senhor conhece? Eu conheci uma vez, apresentado pelo Fernando Migliatti. O senhor pode me descrever as circunstâncias? Ele foi na sala de Fernando Migliatti, que era contigo a minha, e ele me apresentou. Ele foi lá por questões pessoais, por algum outro motivo? Eu acredito que, na época, eu fiquei sabendo que ele ia combinar alguns pagamentos com o Fernando Migliatti. Ficou sabendo Recebimento. como? Através do Fernando Migliatti. O senhor chegou a conversar com o próprio Branislav? Não. Mas foi apresentado. Foi apresentado, só apresentar, de conhecer. Esse aqui é Branislav, esse é Luiz Eduardo. Fizeram alguma referência à delegação dele com o senhor Antônio Palocci na ocasião? Quando o senhor foi apresentado? Não, na frente dele não, me passaram depois, o Fernando me passou depois que tinha uma ligação com o senhor Antônio Palocci. O senhor teve notícia do porquê se faziam pagamentos, por exemplo, ao Branislav? Por que o Odebrecht fazia? Eu acredito que era uma solicitação através de um conta corrente que tinha com o Partido dos Trabalhadores. Tem uma planilha no processo que o senhor deve ter visto, posição Programa Especial Italiano. Tem ali aqui, se o senhor quer dar uma olhadinha. Sim. O senhor já tinha visto essa planilha antes? Eu tinha visto essa planilha antes, mas eu não manuseava ela. Tá. Mas o senhor viu essa planilha antes quando? Na época dos fatos ou mais agora, depois das investigações? Mais depois das investigações. Na época que o senhor trabalhava no setor, o senhor não teve acesso? Não, eu não tinha acesso porque eu não manuseava. Essa informação quem manuseava era o Fernando e o Hilberto. O senhor era subordinado ao senhor Fernando? Não, subordinado não. Mas ele era uma espécie de segundo homem na ausência de Hilberto, ele que era o responsável. O senhor tinha contato frequente com o senhor Olívio Rodrigues? Tinha. Sim. E o senhor Olívio Rodrigues, ele operava somente para o Odebrecht ou também para outras pessoas? Somente para o Odebrecht. Por que o senhor pode me afirmar isso? Quando nós convidamos ele para fazer esse tipo de serviço para o Odebrecht, nós solicitamos, na época, o Hilberto e eu, para que ele fosse exclusivo da Odebrecht para não ter nenhum outro tipo de problema se ele tivesse com outras empresas. O que o senhor transmitia a ele? O que ele era informado a respeito da natureza desses pagamentos? Que eram pagamentos não contabilizados.
Mas ele chegava a ter informação quem eram os beneficiários Não, não, da causa dos pagamentos? não. Ele recebia o pagamento e executava. O senhor Marcelo Rodrigues, o irmão dele, trabalhava com ele? E trabalhava. O senhor teve contato também com o irmão dele? Tive. Algumas vezes, sim. Havia uma subordinação entre ele e o Olívio? Como funcionava a divisão de O tarefas? Marcelo auxiliava o Olívio nos seus trabalhos. E é claro que o Olívio era o mais sênior, né, dos dois. E o Marcelo era mais operacional. Uma outra ação penal que já foi julgada, há registros de pagamentos efetuados, inclusive por essas contas Kleinfeld e Innovation Research, para contas offshores em nome de, melhor, que tinham por beneficiários diretores da Petrobras. Isso teria passado pelo setor de operações estruturadas? A época pode ter passado, mas nós não sabíamos quem que era o beneficiário final. Nós viemos saber agora depois de quando começou a operação. Quem movimentava essas contas que o senhor abriu era quem? As que nós abrimos. Isso, por Angola, que a Smith Nash. Depois de 2008, Fernando Migliatti. E antes? De 2006 a 2008, eu movimentei. Tinha mais alguém na empresa que movimentava essas contas fora Não. os senhores? Não. Essas contas poderiam ter movimentações que não fossem do grupo Odebrecht? Não. E qual que era a fonte de recurso dessas contas? Ou em geral, dos pagamentos do setor de operações estruturadas? Existia um planejamento fiscal em obras do exterior e nesse planejamento fiscal demandava alguns recursos livres e eles enviavam para essas contas, para nossa utilização. Vou perguntar de algumas contas do senhor aqui que eu tenho no processo. Então, aquela Smith Nash o senhor já falou, né? Sim, Essa é uma conta operada pela própria Odebrecht, então. sim. Essa conta Construtora Internacional Del Sur. Essa era operada pelo Olívio. A Kleinfeld Service, o senhor também já falou, né? Também era operada pelo Olívio. Arcadex Corporation. Arcadex Corporation não era uma conta operada pela Odebrecht. Não? Não. Ela ficou sendo taxada como sendo uma conta da Odebrecht, mas era uma conta de um parceiro da Odebrecht. E o banco, como passou só dinheiro da Odebrecht, ele achou que era da Odebrecht. E de quem que é o parceiro? Eu não sei dizer porque quem fazia essa parte de geração não era eu. Ravinsur, É o mesmo caso, também de um parceiro. também de um parceiro. Mas consta pagamentos de contas da construtora Odebrecht para essas contas, tanto para a Ravinsur como para a Arcadex. Sim. Então ela movimentou recursos da construtora. Ela recebeu o recurso da construtora. Recebeu recursos. E ela foi utilizada para fazer pagamentos no interesse da construtora? A Ravinsul provavelmente ela transferiu para outras contas que fossem da nossa gestão. Talvez Smith Nash, talvez agora, não posso me recordar agora. Tá. Essa Ravinsur e Arcadex, o senhor teve conhecimentos a respeito dela na época? Sim. Não agora, depois? Não. A Gola que o senhor já mencionou. Né? Já. A Gola que era então da Odebrecht. Sim.
A Innovation também, o senhor já Não, falou, a né? Innovation é do Olívio. Certo. Jackson Internacional. Jackson da Odebrecht. O senhor tinha conhecimento a respeito das causas desses pagamentos? Os pagamentos finais para beneficiários finais? Isso. Não. Como que funcionava o procedimento de fluxo de aprovação, por exemplo, de um pagamento? O senhor pode me descrever? Fluxo de aprovação no pagamento? Isso. Como é que ele chegava no setor? Como é que checava se isso estava realmente autorizado ou aprovado? Nós tínhamos um sistema, os líderes empresariais, que eram os presidentes das diversas empresas dentro do grupo, eles tinham o poder dessa aprovação. Eles transmitiam a aprovação de um programa para o senhor Ubiraci, que também já foi nominado algumas vezes, e que ele lançava no sistema esse programa, e depois eram solicitados os pagamentos a respeito desse programa e era automaticamente direcionado para o nosso setor fazer o pagamento. Mas como é que sabia, por exemplo, que um líder estava fazendo um pagamento no interesse da empresa ou estava fazendo algo por iniciativa dele mesmo? Alguém aprovava? Não, eles tinham o poder, nos últimos momentos eles tinham o poder de aprovação. E nos últimos momentos significa o quê? Que antes era diferente? Não, de 2009 para cá, eram os líderes empresariais que formatavam o programa, mandavam para o setor específico, para o Ubiraci lançava no sistema e automaticamente o nosso setor recebia as informações e providenciava os pagamentos. E antes de 2009? Antes de 2009 era Marcelo Odebrecht que tinha esse contato com o Ubiraci na regra que me foi passada na época pelo Gilberto Silva. Essa informação foi do Bert Silva. Sim, O senhor tinha contato pessoal com o senhor Marcelo Odebrecht? muito raramente. Chegou a tratar algum assunto relativo a essas contas ou esses pagamentos? Não que eu me recorde. Esses pagamentos a italiano, o senhor sabe se eles vinham de algum líder empresarial ou se eles vinham do Marcelo Odebrecht? Não sei lhe dizer. Sei que era controlado por Gilberto Silva, pessoalmente, diretamente com Marcelo Odebrecht. Nessa mesma planilha que eu falei, o senhor tem outras siglas? Como, por exemplo, Pós-Itália. O senhor sabia na época quem era Pós-Itália? Me foi passado pelas mesmas pessoas que seria o ministro Guido Mantega. E nessa planilha também tem a referência a amigo. O senhor sabia na época quem era amigo? Esse não. Nunca Esse me não foi fomentaram. informado. Não me informaram. Fiquei sabendo ultimamente que existia o amigo. Esses pagamentos que os senhores faziam por fora, essa contabilidade paralela, os senhores não tinham presente que os senhores podiam estar pagando, por exemplo, propina para agente público, Sim, como no caso do diretor da Petrobras? sim, tínhamos. Pagamentos. O setor se ocupava só de pagamentos não contabilizados? Teve também situações de pagamentos contabilizados feitos pelo setor? Não. Contabilizados pelo setor, não. Que eu tenha conhecimento, não. Doações eleitorais, por exemplo? Eu, pessoalmente, era emprestado na época de eleições eleitorais para apoiar Benedito Júnior e fazer alguns pagamentos e fazia o controle para ele de pagamentos de bônus eleitorais. Esses pagamentos eleitorais que o senhor auxiliava o senhor Benedito eram pagamentos registrados ou não? Doações formais ou informais? Tinha doações formais registradas, tinha pagamentos também através do nosso setor não registrados. Mas os pagamentos eleitorais registrados não eram pelo seu setor? Não, quem pagava era a tesouraria central da empresa, mas eu fazia a solicitação e controlava esses pagamentos. Salvo equívoco, o senhor utilizou o termo bônus agora há pouco. Bônus eleitoral.
Bônus eleitoral. E alguns bônus para funcionários da empresa, para diretores da empresa não contabilizados. Quando o senhor fala em bônus eleitoral, o senhor está se referindo ao quê? Bônus eleitoral, doação eleitoral com recibo dado pelo partido. Isso era chamado assim? Por que usava a expressão bônus? Porque pelo que eu tenho conhecimento, que o nome é bônus eleitoral. Tá bom. O setor de operações funcionou até quando? Eu acredito que até o começo, ou meados de 2015, eu já não estava mais no setor. Quando que o senhor saiu do setor? Eu saí no meados para final de 2014. Por que o senhor saiu do setor? Fui transferido para os Estados Unidos. Na verdade, a gente estava pensando em sendo transferido para os Estados Unidos e eu estava providenciando o encerramento das estruturas. Mas o setor continuaria funcionando nos Estados Unidos? Num volume menor, ele continua funcionando com o Fernando Migliatti por um tempo. A transferência tinha relação com as investigações da Lava Jato? Foi por esse motivo? Sim. E ele funcionou até a época da prisão do senhor Marcelo Odebrecht? Ou ele encerrou antes? Eu não acompanhei muito a operacionalização do setor nesse período, quando se tinha o volume de pagamentos. Eu acredito que ele até a prisão do Marcelo Odebrecht, ele funcionou e creio que logo depois ele deve ter definitivamente se encerrado. Eu estava em outro setor. Entendi. São as questões de juízo, faço o Ministério Público. Não tem mais perguntas, né? O assento de acusação? Chegou? Tá aqui. Os defensores? Sim, eu vou trocar o áudio aqui, tá acabando já. Daí a gente já... Vamos começar. Então, na ação penal 505, 49, 32, 38, continuidade do depoimento do senhor Luiz Eduardo da Rocha Soares, com a palavra a defesa do senhor Antônio Palocci e Branislav Contic. O senhor sabe se o senhor Branislav Contic era vizinho do senhor Migliaccio? Não sei. Não sabia. Sabe se eles tinham amizade extra-profissional? Não sei lhe dizer. Quantas vezes o senhor viu o senhor Brani lá? 3 vezes, 4 vezes, que eu me lembro. O senhor disse aí que a geração desses recursos que estavam disponibilizados e devidamente registrados nessa planilha Itália, após Itália, o projeto especial italiano, eram recursos gerados no exterior. 100%? Não me recordo de ter falado da geração da planilha, da geração do setor. Do setor, do setor. 100% no exterior. 100%. Quer dizer, e como é que era feito este câmbio? Porque no exterior certamente recebia em outra moeda. Em dólares ou euros. E como é que se transformava isso em reais para disponibilizar para pagamentos em espécie? Com doleiros. Doleiros? Sim. Pode mencionar alguns? Tá. O Juca era tinha Tinha um que se chamava Novis? Álvaro Novis. Álvaro Novis também. Mas Álvaro Novis a gente dava os recursos para ele, ele fazia os pagamentos. O senhor sabe, o senhor Emílio Odebrecht, depois aqui nestes autos, e disse que havia 3 ou 4 pessoas lá na Odebrecht que eram conhecidas como italiano. Italiano era uma referência genérica. É verdade isso ou ele mentiu? Eu não sei o contexto que ele falou, mas ele, pelo que eu ouvi também isso aí, ele falou que existia alguns companheiros de trabalho dele que se chamavam italiano. Isso é verdade? Se alguns companheiros de trabalho dele chamados italiano, deve ser verdade. Com referência a este projeto de exploração de óleo e gás em águas profundas, essas sondas, as plataformas, e especialmente 7 Brasil, o que o senhor sabe nos contar a respeito disso?
Basicamente, praticamente nada. O senhor já disse que nunca esteve com o Antônio Palocci. Nunca. Ele alguma vez solicitou ao senhor alguma coisa por telefone ou por outra via? Não. E o Brani solicitou ao senhor? Para mim, não. Bem, muito obrigado. Outros defensores? A defesa do próprio acusado tem que só no microfone, doutor. Tem um ponto que nem é objeto dessa ação, mas só para ficar pontuado em razão do acordo que você celebrou com a PGR. Vocês do setor não sabiam quem eram os beneficiários finais. Salvo raríssimas exceções. Então, só eu queria que ficasse pontuado isso. Em algumas exceções que não vêm ao caso presente, você teve conhecimento de quem eram os beneficiários Sim. finais. Sim. Ok, é só isso, excelência. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda ao final? Não, Do seu depoimento? não, só espero ter contribuído. Tá bom, então. Então, pode ter